Muito bem, amiguinhos. Ainda estamos aí na apostila número 2, aula 1819, na página 113. Pega lá a sua apostila, dá um pause no vídeo. Se não tiver, tem que estar com a apostila, porque eu vou resolver o exercício aqui na lousa e eu quero que você vai resolvendo junto comigo. Pausa o vídeo, copia e vai resolvendo junto comigo, entendendo o raciocínio, tá bom? Vamos lá, faz isso, é a melhor coisa. Já está aí mesmo de quarentena, tem que fazer. Vou colocar aqui na tela de novo para você ver qual é a apostila que você tem que pegar. Olha lá, apostila número 2. A página 113. Nós vamos fazer o exercício de número 5. Achou ele aí? Vou mostrar aqui na tela para você. Esse exercício aqui, ó. Achou ele aí na página 113? Ele diz o seguinte, ó. Em um saque, uma bola de tênis deixa uma raquete com velocidade de 50 metros por segundo. A massa da bola é 60 gramas e ela permanece em contato com a raquete por um intervalo de tempo de 30 milissegundos. Considere G como 10. Pede-se, lá na letra A, ó, o valor aproximado da força média que a raquete aplica à bola. Nesse tipo de exercício, amiguinhos, o que a gente vai fazer aqui, ó, moleque, eu estava tendo aula de tênis antes da quarentena com o professor João Paulo de matemática, só que aí começou a quarentena, amiguinho, não pude mais continuar fazendo minha aula. Mas fazer o quê, né? O professor João Paulo é jogador de tênis profissional e ele estava me dando aula, cobrando aula de mim. Agora a gente está fazendo aula online. Olha só, amiguinhos. Então a ideia é a seguinte, ó, fiz um desenho aqui para mostrar para vocês e também trouxe minha raquetinha. A bola de tênis ela vai subir aqui e o cara vai dar a raquetada. Então, nós vamos considerar que essa bolinha não tem velocidade aqui na horizontal. Vou ficar até desse lado aqui para ficar de acordo com a figura, tá vendo? Ó? Ah, isso aqui eu tampo a figura, né? Assim, ó, isso. Olha lá. Olhando meu desenho aqui atrás, ó. A hora que eu dou a raquetada, a velocidade dela na horizontal inicial é 0. Dou a raquetada, ela vai sair com uma velocidade 50. Vamos fazer um teste aqui no estúdio, vamos ver se vai dar certo, ó. Tá me pegando aí? Vamos ver. Olha lá, ó. Eita, pego, bati na parede. Bom, tudo bem, vamos lá. O professor João Paulo ainda não me ensinou muitas técnicas, estou aprendendo com ele. Bom, amiguinhos, deixa eu pegar um giz aqui. Ó. Então, a velocidade inicial dessa bolinha, a velocidade inicial dele era 0. E aí, a hora que a raquetada dá nele, ele vai para uma velocidade de 50 metros por segundo. Massa, deixa eu ficar desse lado aqui, ó. Massa 60 gramas, passei para aquilo, então 60 se divide por 1000 vezes 10 a menos 3 quilogramas, ou 0,06. E ela dura, em contato com a raquete, 30 milissegundos, que é 30 vezes 10 a menos 3 também. Se você quiser colocar na forma decimal, 0,003 segundos. Considere G como 10. Pergunta qual é a força média. Lembra que no final da aula lá, a gente falou sobre o impulso, o teorema do impulso. O que o teorema do impulso diz? Que o impulso, vou sair da tela um pouco aí, ó, é igual à variação na quantidade de movimento. Certo? Não é isso que a gente aprendeu? Vou fazer uma separaçãozinha aqui, ó. O impulso não é força, nesse caso uma força média. Guma, você falou que essa formulinha só vale deixa eu voltar aqui. Você falou que essa fórmula só vai para força constante. Pessoal, quando você tem intervalo de tempo muito pequeno, aí a gente vai calcular uma força média, tudo bem, tá certo? Então, para a força média, a gente pode usar isso também. Vezes o ΔT é igual à variação da quantidade de movimento, que seria a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Vamos fazer aqui então, ó, passando para cá. Força média vezes ΔT é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, ΔQ. Só que inicialmente ele não tinha velocidade, então a quantidade de movimento inicial dele aqui é 0, certo? E aí a força média é o que eu quero, ela é igual. Quantidade de movimento final, massa, vezes a velocidade final da bolinha, que é 50, né? Aliás, a massa, já vou colocar o valor dela aqui para não perder questão de espaço. Olha lá, massa, cadê a massa? 60 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade, 50, isso aqui é a quantidade de movimento final dela, ou seja, depois da raquetada, dividido por esse ΔT que eu vou passar dividindo, que é 30 milissegundos, 10 a menos 3. Ó que beleza, 10 a menos 3 corta com 10 a menos 3, 60 dividido por 30 dá 2, 2 vezes 50, 100. Então, uma força média de novo aqui, ó, 0 com 0, 6 por 3 dá 2, 2 vezes 50, 100 newtons. Essa é a força média que a raquetada deu na bolinha, tá bom? Vamos lá então, vamos pegar aqui agora, ó.
Ixi, espera aí que eu pulo, o slide aqui pulou o exercício. Não é esse que eu quero, não. Vou voltar aqui. Agora nós vamos fazer... e nesse exercício 5, nós vamos fazer só a letra A mesmo, tá, pessoal? Só a letra A, porque a letra B, aí ele já pede uma coisa que não tem a ver com dinâmica impulsiva, então seria mais um incremento, a gente não vai fazer isso agora. Porque o foco nosso aqui é dinâmica impulsiva. Vamos lá para o exercício de número 6. Tá aí na sua tela. Vou colocar aí na sua tela. Não tá, não. Vou colocar agora. Aí, tá aí na sua tela. Acompanha comigo, ó. Um automóvel de massa 1.500 kg realiza uma curva de 90 graus com um raio 50 metros e uma velocidade de 72 km por hora. Pergunta do exercício. Pergunta do exercício. Volta para mim. Pergunta do exercício. Letra A. Determine o impulso da resultante utilizando o teorema do impulso. Coloquei aqui na lousa, ó. Na letra A, ele quer que você faça usando o teorema do impulso, ou seja, impulso é igual a variação da quantidade de movimento. E na letra B, ele quer que você determine o impulso da resultante utilizando a definição de impulso para uma força constante, I igual a F vezes ΔT. Bom, eu não vou fazer as duas. Se você fizer dos dois jeitos, vão dar resultados diferentes. E na letra C, ele pergunta qual desses dois métodos está correto. Pessoal, então antes de fazer os dois, eu já vou fazer só o jeito certo. Qual desses dois será o modo correto? Lembra que eu falei, e até o texto diz, que essa é uma fórmula que a gente usa para força constante? Gente, quando esse carrinho está aqui, ó, com a velocidade 72 km por hora, passei para metros por segundo, né? 20 metros por segundo, ele começa a fazer essa curva. Durante toda a trajetória, a velocidade até é constante em módulo, ela não variou, 20 metros por segundo. Mas, concorda que enquanto ele faz esse movimento, existe a força que aponta para o centro da trajetória, chamada força centrípeta? Essa força está variando em módulo. Em direção e sentido, desculpa, não varia em módulo, mas está variando em direção e sentido. Ou seja, essa segunda opção não vale para esse tipo de exercício, porque essa força não é constante. Então, a maneira correta é fazer usando o teorema do impulso, tá bom? Então vamos fazer? Igual a gente fez no exercício anterior aí, ó. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se tá ok. Eu não, tô olhando o tempo. Impulso. A pergunta do exercício é qual? Letra A. Determine o impulso da resultante. Então, o impulso da força resultante ali, que no caso é a centrípeta, é a variação da quantidade de movimento. Mas, notem, senhoras e senhores, que nós estamos falando agora de uma variação de direção, lembra? Então, eu tenho que fazer vetorialmente o QF menos o QI. Aí que tem que tomar cuidado, porque eu tenho que fazer o QF menos o QI. Lembra aqui o seguinte, ó, o QI está na mesma direção e sentido do VI. Deixa eu ver se não cortou isso aqui na tela. Não cortou um pedacinho, né? Aqui é QI, eu escrevi, tá? E aqui vai estar o QF. QF. O vetor QI e o vetor QF. Então vamos desenhar aqui, ó. QF, ele é horizontal vertical para baixo. Esse aqui é o QF. Deixa eu desenhar um pouquinho mais para lá. O QF aqui. Ó, esse é o QF. Tá certo? Cujo módulo dele é a massa do carro vezes a velocidade, tá bom? E o QI é apontando para a direita, mas o menos QI é apontando para a esquerda, porque eu quero o oposto de QI. Então, para cá. Esse é o oposto de QI, tá bom? Esse aqui é o vetor, esse aqui é um vetor. Agora, se eu quero calcular o módulo desses dois, vamos colocar aqui, ó. O módulo desse é igual ao módulo desse. Porque é a mesma massa e a mesma velocidade. Então é só fazer 20 vezes 1.500. Então 2 vezes 15 é 30. Certo? 2 vezes 15 é 30. Com 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Ou seja, 30.000 quilogramas vezes metro por segundo. E vale o mesmo para o QF. 30.000 quilogramas vezes metro por segundo. Tá, só que eu quero o impulso. O impulso não é igual à variação da quantidade de movimento? A variação da quantidade de movimento vai estar aqui, ó. É esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor ΔQ. Esse é o vetor impulso, porque variação da quantidade de movimento é igual a impulso. Como é que eu faço para achar o módulo dele sabendo que aqui é 90 graus, ó? O exercício diz que é uma curva de 90 graus. Pitágoras, né? Se os dois valem a mesma coisa, quanto vai dar esse? Lembra? Diagonal do quadrado? Lado, raiz de 2. Se você não sabe, faz Pitágoras. Eu já vou colocar a resposta direta. Então, o impulso nessa situação da força vai ser 30.000 vezes raiz de 2. E aí a gente só muda a unidade aqui, ó, Newton vezes segundo. Ô, Guma,
Newton vezes segundo é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo? É. Então qualquer uma dessas duas unidades que você colocar está correto. Tá bom? Pega a sua apostilinha aí, vamos fazer mais um exercício. Deixa eu colocar na sua tela aqui. Nós vamos fazer agora o exercício de número 8. E o exercício diz assim, ó. Um automóvel acelera devido a uma força resultante que varia segundo o gráfico a seguir. Sabendo que ele possui massa de 2 toneladas, determine a variação de sua velocidade no intervalo de 0 a 12 segundos. Volta para mim aqui então. Vamos lá. Coloquei o gráfico aqui na lousa. Pessoal, quando a força é variável, a gente tem que calcular o impulso através da área, lembra? Impulso é numericamente igual à área que está sob a curva. E aí como é que eu calculo a área disso? Do jeito que você achar melhor. A minha sugestão aqui é que a gente divida em 3 áreas. Vê se você enxerga. Ó, vou dividir aqui. Esse primeiro pedacinho aqui eu vou chamar de área 1, que é esse triângulo. Esse outro pedacinho aqui, ó, que é um deixa eu usar outra cor aqui, ó. Esse trapézio aqui, ó, eu vou chamar de área 2. E esse último triângulozinho que aparece aqui eu vou chamar de área 3. Então eu sei que o impulso nessa situação é igual à soma dessas 3 áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3. Obviamente que nós estamos falando numericamente igual à área, tá? Bom, para que você vai calcular o impulso? Porque eu quero a velocidade. O automóvel ele acelera devido a uma força resultante que varia. E ele tem uma massa de 2 toneladas. Vamos marcar aqui, ó, massa, 2 toneladas. 2.000 quilos. Tem que passar para quilo, não é isso? Tá, vamos para esse lado aqui então, ó. Vamos calcular as áreas. Pode calcular separado, tá, gente? Ou na própria forma. Cálculo separado que fica mais fácil. A área 1, que é aquele triângulozinho, ó, base, 2, vezes a altura, 2, só que não se esqueça que é 2 kN, então é 2/10 a terceira, base vezes a altura, dividido por 2, não é assim? Então cortou, cortou, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a terceira. Numericamente, então não vou pôr unidade de medida. Área 2. Área 2 é esse trapézio. Para quem não lembra, estou de costas para você aí, né? Para quem não lembra a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior daqui até aqui. 4, né? Então, é 4 mais base menor, que é essa, 2. Não se esqueça que tudo isso é vezes 10 a terceira, porque é 4.000 mais 2.000, né? Que vai dar 6.000. Vezes a altura, que nesse caso é essa distância aqui, de 2 a 6. Isso vai dar 4, né, segundos. Tudo isso dividido por 2. Simplificou 4 com 2, deu 2 aqui. Então aqui vai ficar 4 mais 2, 6. 6 vezes 2, 12, 12.000. Ou 12 vezes 10 a terceira. Tá bom? Deixa eu pegar um outro giz que esse aqui já foi. Área 3. Área 3 é esse outro triângulo aqui, ó. Esse outro triângulo aqui, ó. Base vezes a altura. Então a base de 6 a 12 é 6. Vezes a altura, que é 4 kN. Então é 4 vezes 10 a terceira. Dividido por 2. Então 6 por 2 dá 3. 3 vezes 4 é 12. Ou 6 vezes 4, 24. Dividido por 2 dá 12. 12 vezes 10 a terceira. Pronto. Se eu somar essas 3 áreas, nós temos o impulso. Então, o impulso é a soma das 3. 2 mais 12 mais 12, 24, 26. 26 vezes 10 a terceira, Newton vezes segundo. Esse é o impulso. Agora, impulso não é igual à variação da quantidade de movimento? Vamos lá no exercício de novo, vou voltar para você aí. Ó, sabendo que ele possui 2 toneladas, determine a variação de sua velocidade. Ele quer o ΔV. Então volta para cá, ó. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso, ou seja, variação da quantidade de movimento não é mv final menos mv inicial. Se eu colocar a massa em evidência, olha o que acontece aqui, ó. Colocando a massa em evidência, fica v final menos v inicial. Tudo bem? O que é esse V final menos V inicial? Não é o ΔV? Não é isso aqui que eu quero calcular? Então pronto, ó. Impulso, estou copiando lá de cima, ó, 26
26 vezes 10 a terceira, é igual a massa, que é 2.000, ou seja, 2 vezes 10 a terceira, vezes V final menos V inicial, que é o ΔV, que é o que eu quero. Tudo bem? Passa o 2.000 dividindo por 26.000, então 26.000 dividido por 2.000, o 1.000 vai embora com 1.000, 26 dividido por 2 vai dar 13. Então, ΔV é igual a... os vizinhos estão acabando. 13 metros por segundo. Bom, espero que você tenha feito aí, vai completando a sua apostila para não ficar em branco, tá bom? E aí até a próxima aula, que a gente vai fazer exercícios sobre a aula 20, 21 e 22. Um abraço e até lá!